Oi, professor, boa noite. Estou aqui para fazer o vídeo respondendo as questões da prova. A primeira questão, o objeto que eu escolhi, vi foto ali, mas foi essa engrenagem aqui. Quando eu mandei a foto, ela estava presa ali no suporte, mas eu vou falar dessa engrenagem. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que ela só consegue ficar com essa característica brilhosa e ter uma boa precisão por causa da usinagem, né? Ela precisa passar pelo processo de usinagem tanto para não ficar com aquela superfície rugosa que a gente tem quando faz fundição, como também precisou passar pela usinagem para conseguir dar a característica de ter os dentes bem precisos, né? Que são uma consequência do processo de usinagem. Essa precisão a gente não consegue com outros métodos de fabricação, né? Então, a primeira parte foi destacar, né, a necessidade da usinagem para conseguir fazer essa peça. Essa peça ela é antiga, tá? Ela deve ter uns 30, 40 anos. Foi uma peça que meu avô ganhou. Aí agora eu vou falar sobre qual que seriam os processos para fabricar ela. Então, a primeira coisa para fazer ela seria um tarugo de aço inox, que tivesse mais ou menos proporções parecidas, né? O segundo processo seria passar o tarugo pela serra para conseguir formar um disco de aço inox que tivesse a espessura parecida com a da peça. E aí ia formar o disco, né, o disco de inox. Depois, o segundo processo seria levar ele para as máquinas de usinagem mesmo, né? Então, o ideal seria prender o disco numa frisadora horizontal e prender ele lateralmente e fazer cada furo com estaria aqui assim o disco, né, lateralmente, viria aqui a ferramenta de corte e ela iria passar aqui e formar cada um desses dentinhos. Teria que talvez girar ela uma vez para conseguir fazer as partes que estariam cobertas pelo que estivesse prendendo ela no suporte, né? Aí depois faria a usinagem das cavidades, né? Fazer o furo, prender depois prender ela de uma forma que conseguisse fazer todos os furos, ou soltar e prender ela um pouco mais para o lado. Usar a outra parte para conseguir terminar de fazer tanto o furo do meio quanto os furos em volta. Os furos. Depois girar ela 180 para terminar de fazer o do outro lado e poder fazer os furos pro parafuso que tem aqui embaixo. Então, depois desse processo, teria que fazer os dois furos, terminar de passar a frisadora para fazer essa cavidade, né? E aí, por último, seria levar ela para a bruxadeira para conseguir dar os furos para o encaixe do parafuso, né? E aí, nisso já ia terminar a peça, ia estar essa peça que a gente está vendo aqui. O ideal de fazer ela só usando essas três ferramentas é porque na época que ela foi feita não tinha tanta CNC, né? Não era tão disponível como é hoje em dia. Então teria que fazer ela com as ferramentas de corte que são controladas manualmente mesmo. E por causa disso, eu teria que passar ela por essas três etapas, né? A de corte, para ter o tarugo com a peça próxima desse tamanho. A frisadora, para fazer os cortes. E por último, teria que passar ela no bruxamento para conseguir fazer os encaixes. E isso é benéfico porque, passando por esses processos, como não tem SNC, seria um processo mais barato e que a gente conseguiria ter um melhor custo-benefício sobre o tempo de vida das ferramentas. Porque, por exemplo, se a gente fosse fazer o corte do tarugo na frisadora, a gente teria um desperdício muito grande de material e um tempo muito grande para realizar o corte. Então, o ideal seria a serra mesmo. Agora, falando sobre a questão 2, o ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência, ele vai ser a elevação da peça em relação à superfície que a gente vai estar fazendo o corte. Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência de 0, aqui eu vou ter um maior ângulo de incidência próximo dos 30 graus. Ele é importante porque ele controla
ah, é,